Então vamos lá, mais um vídeo aí no nosso canal. Tudo bem com você aí? Sim. Um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu espero que você esteja crescendo no conhecimento da Palavra de Deus a cada dia. Bom, eu quero ler com você um verso que está no Salmo 1, versículo 1, Salmo 1. Errou! Verso 1. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado, salva-me por tua justiça. Bom, você conhece a história de Martinho Lutero? Certamente que sim. Martinho Lutero foi um monge, né? Ele foi um professor de teologia, um monge alemão, e ele é conhecido como talvez aí a figura principal, né? Uma das figuras centrais, né, da Reforma Protestante. E ele era considerado um membro do baixo clero ali, né? Mas ele vivia muito aflito. Depois de um tempo, ele começou a viver assim, afligido mesmo, pelo medo, pelo desespero, porque isso era o resultado de uma religião desfigurada que lhe fora comunicada. Então ele tinha medo de Deus, ele tinha uma dificuldade de compreender o que era realmente a justiça de Deus. Como que isso poderia ser algo bom? Ele, por exemplo, não sabia responder a questão de o que fazer, né, para ser salvo. Então, Lutero tentara o caminho das obras, mas isto tornava a salvação muito mais difícil e distante, e ele não sentia que estava realmente próximo de Deus. Lutero ele foi educado no conceito filosófico de justiça retributiva. Assim como fazer sentido de textos bíblicos, como esse, por exemplo, do Salmo 1. Salva-me em tua justiça. Como a justiça de Deus pode salvar alguém se ela é precisamente um instrumento pelo qual somos condenados? Isso, por exemplo, deixava Lutero muito perturbado, né? E ele chegou a escrever que ele detestava a frase justiça de Deus. Bom, Lutero, ele foi salvo do seu desespero por 3 descobertas fundamentais. Ao entender melhor nas Escrituras esse conceito bíblico de justiça. Bom, a primeira descoberta que ele fez é que a justiça de Deus é muito diferente da justiça humana. A justiça de Deus é primariamente aquilo que Ele oferece a nós e não o que Ele exige. Até porque Deus não pode e não seria nada justo exigir algo que não podemos oferecer a Ele, não é verdade? Ele está oferecendo sua justiça para nos ajudar. Bom, a segunda descoberta de Lutero é que a justificação é um ato declaratório de Deus. No seu tribunal, Ele nos declara justos em Cristo. Isso significa que a sua justiça nos é imputada, ela é colocada sobre nós como um presente. E a terceira descoberta, o significado bíblico de justificação pela fé. Nós somos justificados pela graça, através da fé e não por obras. Ao entender a justiça divina, a partir de Romanos 1,17, que diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, Lutero se tornou um novo homem e afirma que as portas do paraíso se abriram para ele quando ele entendeu realmente o que é a justiça de Deus. Lutero chegou a escrever em abril de 1516 para um amigo, um outro frade chamado George Spenling. E Lutero começou a dar alguns conselhos para esse amigo, para que ele não se desesperasse também, para que ele pudesse olhar para Jesus crucificado e entender que Deus fez algo maravilhoso para nós ali. E ele aconselhou seu amigo a orar da seguinte forma: Senhor Jesus, Tu és a minha justiça da mesma forma que eu sou o teu pecado.
Nós devemos realmente compreender melhor o que Deus fez por nós em Cristo ali na cruz. E assim como Lutero, ter uma nova percepção, uma nova compreensão do que é a justiça e o amor de Deus. Devemos aprender sim a orar cada vez mais e melhor, entendendo que Jesus é a nossa justiça. Nunca será nossa de fato, porque é dele, mas ele empresta a nós. O nosso pecado ele carregou sobre ele, mas nunca foi parte dele. Essa troca é extraordinária. O nosso pecado por sua justiça. Que Deus te abençoe e que o Evangelho possa iluminar cada vez mais o seu caminho nessa jornada.